Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha amiga Ana Flávia. Oi, gente. Eu tô aqui na América já faz 4 meses, moro numa cidade chamada Loura, também sou au pair e nós estamos aqui hoje pra responder algumas perguntas pra vocês. É isso aí. Vocês deixaram várias perguntas pra gente no Instagram. Sim. E a gente separou todas aqui pra responder pra vocês. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Então, a primeira pergunta é a seguinte: estão gostando daí? Uau, ótima pergunta. E a resposta é Sim! muito, é incrível. É uma experiência maravilhosa. Eu acho que todo mundo que tem a oportunidade e tem essa vontade deve se esforçar pra vir, porque é uma experiência maravilhosa. É muito bom estar aqui, é muito bom conhecer essas coisas de perto. É incrível porque tudo que a gente vê na televisão, vê séries, vê filme, é muito real, A gente tá sabe? A gente tá vivendo vivendo isso, Nossa, é muito, muito perfeito. Eu acho que quem tem oportunidade, quem quer aprimorar o inglês, quem quer conhecer, ser amplo, assim, eu acho que tem que vir com certeza. É isso aí. A segunda pergunta é: As famílias têm preferência por brasileiras e se as brasileiras têm fama de ser mais carinhosas que as americanas. sim, as brasileiras têm muita fama de ser carinhosas com as crianças e de serem, tipo, calorosas. Algumas famílias que eu conversei quando eu tava online falaram: a gente tá querendo uma au pair brasileira. Sim. Por serem carinhosas, por vocês serem abertas, por vocês serem calorosas com os nossos filhos. Eu também, em várias entrevistas com as famílias, eles buscavam mesmo meninas assim, sabe? Brasileiro tem mesmo a fama, o jeitinho mais frio. Eles não são muito de afeto, eles não são muito de abraço. Depende muito da família. Tem família que um ou outro é um pouco mais caloroso, que eles são mais carinhosos, mas é bem Mas, no difícil geral, do nosso eles não jeito. são. Eles não são. No geral, No eles não geral, são. eles são, assim, frios, secos, é isso e pronto, sabe? Então, assim, eles querem mesmo meninas mais afetivas, mais carinhosas, mais calorosas. E nós somos, né? Nós brasileiras não tem jeito. A próxima pergunta é: Se é difícil conseguir ser au pair. olha, não é difícil. Tem alguns requisitos básicos que você tem que cumprir, os requisitos para poder vir. Mas se você quer e se você se esforçar, você consegue. Consegue, não é com uma coisa certeza. impossível. O que precisa? Precisa ter o inglês, pelo menos o inglês intermediário. E hoje em dia não é difícil conseguir isso, dá pra estudar sozinho, dá pra fazer curso, dá pra estudar online, dá pra ver vídeo no YouTube. Então, se realmente você quiser, não é impossível, não é difícil, você consegue. Eu estudei poucos meses, eu fiz inglês por poucos meses e consegui, e você? Sim, também, pouquíssimos meses. É assim, você tem que passar por alguma prova que se chama ITEP. E aí você entra em contato com as famílias, porque as entrevistas realmente são em inglês, não tem como você fugir, não tem como você conseguir só passar na prova ou estudar alguma coisa, porque você vai precisar fazer as entrevistas com as famílias, então isso é muito importante. E além disso, você precisa ter algumas horas de experiências com crianças, né? Então, assim, ou em creches, ou pessoas que estejam perto de você, que sejam conhecidas. Você precisa ter essas experiências, porque eles não te conhecem, você é uma pessoa nova que tá vindo pra ficar na casa deles e eles precisam ter alguns parâmetros, da onde que ela fez, quais são os trabalhos dela. Então, isso é muito E importante. também precisa ter a carteira de motorista, né? Carteira de Que motorista. é um dos requisitos também. Sim. Então, assim, são esses. Tem que ter entre 18 e 26 anos. 18 e 26. Tem que ter o inglês intermediário, tem que ter a carteira de motorista E e as horas com- comprovadas com as crianças. cri- E também tem que ter solteira, não pode ser casado e não pode ter filhos. Sim. Então, os requisitos são esses, não são difíceis. E a próxima pergunta é: se é legal trabalhar com crianças americanas. Olha, gente, eu sou suspeita a falar, porque eu adoro as minhas crianças. Eu trabalho com 3 crianças, são 2 meninas e um baby, que eu sou apaixonada nele. E, assim, elas são muito divertidas, elas são extremamente inteligentes. Tudo elas querem saber, elas gostam de saber do português também, a gente ensina algumas coisas, sabe? Elas são muito abertas, assim, eu acho as americanas, assim, extremamente inteligentes, de verdade. Elas querem aprender ao todo tempo, e gosta de brincar, e gosta de
né? É claro que sempre, nem todos os momentos são exatamente bons, é óbvio, porque todo mundo tem os momentos que às vezes não são tão fáceis assim, a gente não pode, né? Mas a maioria do tempo eu sou suspeita a falar, porque eu tô numa família assim ótima também, a Carol também adora as crianças dela e as americanas são um doce. Eu gosto muito das crianças. Criança é criança em qualquer Sim. lugar do mundo. Tem os momentos bons, tem os momentos ruins. As crianças aqui são muito inteligentes mesmo. Tem muitas atividades. As crianças Eles são muito fazem ocupadas. atividades o tempo todo. Em férias aqui, assim, acampamento, leitura. Sempre a gente vai na livraria com eles, que eles assim, leitura pra eles é excepcional. Eles não ficam sem, entendeu? As crianças aqui, no geral, são mais ocupadas São. que as crianças do Brasil. As crianças aqui não têm muito tempo livre, é o tempo inteiro ocupada fazendo atividade, ou na escola, ou dança, ou esporte, Sim. ou atividades extras demais. Então, assim, tem diferença, mas criança é criança em qualquer lugar do mundo. Se você tem experiência em cuidar de criança no Brasil, não vai ser difícil você cuidar de criança aqui também. Sim. Aí nos Estados Unidos tem muita diferença com o Brasil? Tem, eu acho que é Sim. totalmente diferente. É bem diferente. Morar aqui é diferente. Clima. Clima é um fator super importante, porque eu, particularmente, acho o Brasil bem quente. Eu acho que é muito quente, assim, em todas as épocas. Mesmo estando em julho, junho, agosto, eu acho que é um pouquinho bem mais quente. Aqui, não se compara. Não se compara. Aqui no verão, você vai me perguntar, mas e no verão aí não é quente? É quente. Caramba. É quente, é bem quente. Só que o clima chega a ser um pouco agradável, chega a ser mais agradável, sabe? Sempre tem ventania, sempre é aconchegante, é diferente. E a o diferença clima. também é que aqui é quente, é muito quente no verão, mas todas as casas têm ar-condicionado. Ar-condicionado. Todos os lugares têm Lugares. ar-condicionado. Sim. E no frio também, se você tá na rua, tá frio, você entra nos lugares e tá aquecido. Aquecido. Então aqui tem essa diferença. No Brasil, Te se tá acolhe. calor, não tem o que fazer, tá calor e pronto. Sim. É bem isso mesmo. E é tudo diferente, não sei. As pessoas são diferentes. A cultura é diferente, a alimentação é bem diferente. É bem Aqui diferente. eles não almoçam. Não tem esse costume de Não tem esse almoço, costume de almoçar. janta. Eles comem um lanchinho no almoço. Assim, um depende pão. um pouco da família. Tem família que eu já vi falar que jantam, que fazem questão. A minha, por exemplo, a da Carol quase não almoçam, né? Aqui eles jantam Aqui juntos, jantam mas mais. no almoço vocês podem comer, tipo, snack. Pode Snack. comer salgadinho, pode comer cereal, Sim. pode comer um sanduíche. A minha família é um pouquinho mais regrada. Elas jantam, eles fazem questão de alimentação para as meninas. Então, assim, elas almoçam certinho, tem a hora do snack, tem a hora da janta, é sempre comida mesmo, sabe? Sempre tem um sanduíche, mas assim, a maior parte é comida mesmo. A outra pergunta é: como não se perder oportunidades quando você vive o intercâmbio au pair? Tem que se jogar. Se joga, gente. Se joga, não tenha medo. No começo você vai chegar aqui, você vai ter medo de ir sozinha nos Sim. lugares, você vai ter medo de pedir comida sozinha, você vai ter medo de fazer as coisas sozinha. Por conta da língua, né? Porque assim, mesmo que você tenha um inglês intermediário, é um pouco diferente, porque aqui você aprende as coisas do dia a dia. Então, assim, você vive esse momento, você tá aqui aprendendo todo o tempo. Então, assim, é diferente de escola, vamos dizer assim, que você aprende gramática, que você aprende leitura e tal. Então, aqui você vai mesmo passar por algumas dificuldades, mas... Americano não fala o jeito que a gente aprende na escola. Não Eles têm fala. as As gírias gírias deles, dele. tem sotaque. Então, Diferente. é diferente. Então, é normal no começo você ficar um pouco assim assustado. Sim. Mas se joga Se que joga. você vai aprender. Não Então, perde a oportunidade, tudo que você tiver que fazer, faça. Tudo que você quiser, tenha vontade, foca naquilo que você vai conseguir, com E certeza. não tenha medo de fazer as coisas sozinha também. Não tem. Por mais que você não seja acostumado a fazer as coisas sozinha no Brasil. É assim que a gente aqui aprende. vai ter momentos que você vai estar sozinha. Sim. Vai ter um momento que você não vai ter ninguém pra fazer com você. Então não deixa Exato. de curtir por você estar sozinha. Aham. E também, assim, não tenha medo, assim, de procurar amizade. Joga no grupo. Ai, alguém quer fazer tal coisa? Gente, O que moro vocês perto acham? que- Moro perto de tal. É assim que você vai É fazer assim. amigo. Então, se joga. Vai, encara, ofereça sua amizade, convide as pessoas pra fazer coisas. Porque se você ficar no seu Marca quarto... playdate, vê quem tem criança com a mesma idade com a sua, vai na casa dela, ela vai na sua casa, vai pra playground, e assim que você faz amizade. Se e aí ficar você no seu vai... quarto trancado, não vai aparecer gente Sim. aqui na sua porta te levando pra sair. Você tem que se jogar, você tem que se oferecer Exato. e vai dar certo. Vai dar certo.
A próxima pergunta é: qual é a maior dificuldade que vocês tiveram nesse país? A minha maior dificuldade, assim, a alimentação não foi uma dificuldade, mas foi uma coisa que eu estranhei um pouco. Eu estranhei essa coisa de alimentação, Sim. essa coisa de, sabe, de não ter um cardápio tão variado quanto tem no Brasil. Aqui não tem, tipo, um restaurante que você vá, até tem, mas é difícil achar, que tem aquele monte de comida pra você se servir o que você quer. É muito difícil, assim. Eu nunca encontrei aqui uma alimentação assim tão ampla quanto a gente tá acostumada no Brasil. Mas uma maior dificuldade assim que eu tive foi em questão de amizade. Tem muita menina, Sim. tem muita gente pra fazer rolê, tem muita gente pra passear, pra fazer tudo. Só que achar amizade de verdade gente mesmo, com seus sabe? gostos. Porque eu sou assim, eu sou muito assim, não é que eu tenha dificuldade pra fazer amizade, mas achar gente com o meu estilo é diferente, porque eu não sou de ir pra balada, eu não sou de sair pra beber, eu não sou de sair pra bagunçar, de sair pra voltar tarde. Eu gosto de uns rolês mais alternativos, mais tipo, vamos curtir tal lugar. Vamos pra parque, vamos pra cinema, vamos sair comer alguma coisa, vamos viajar, vamos turistar, vamos conhecer ponto turístico. As minhas coisas já são mais diferentes. Agora ela conheceu, viu, gente? Agora eu conheci alguém que tem mais ou menos a mesma vibe que a minha. Sim. Porque as meninas aqui, a maioria das meninas entre 18 e 26 anos, o que quer? Quer sair, balada, beber, encher a cara. Não generalizando, mas grande parte das meninas é isso que querem. E eu não sou assim. Eu já não gosto de sair, tipo, elas me chamam, vamos na balada brasileira que vai estar lá pra tocar funk. Eu não gosto de funk. Você entendeu? Então, achar pessoa com o meu estilo de vida foi um pouco difícil, mas agora eu achei algumas meninas e tá sendo bom. E você, qual foi a sua maior dificuldade? Também desafio? sim, também a amizade é um pouquinho difícil. Também que eu sou do mesmo estilo que a Carol, sabe? Mas a gente, com o tempo, a gente vai, com os playdates da vida, com os encontros, a gente vai se achando. Então, assim, não se desespere, porque no começo tudo é um pouquinho mais difícil mesmo. Questão da língua, você tá em outro país, você tem que aprender a se virar, você não tem a mãe pra te ajudar, você tem malemar o tradutor e olhe lá, né? Dependendo do lugar, às vezes nem funciona. Então, assim, no começo tudo é um pouquinho mais difícil mesmo. Eu tive, assim, um pouco de dificuldade, porque logo que você chega aqui, você tem que fazer o SSN, que se chama Social Security Number, que é tipo um CPF daqui dos Estados Unidos, e você tem que ir atrás disso. E assim, logo quando você chega, eu fiz, acho que uma semana e meia, 2 semanas, quando eu tava aqui já. Eu fiz esse número, tipo CPF, 2 semanas depois que eu tava aqui. E eu tive um pouquinho de dificuldade, porque era um lugar novo, você tinha que saber. Sozinha, fui né? sozinha. Eu fui sozinha também. Algumas famílias levam, mas eu fui sozinha também. Também fui sozinha. Então, assim, era um lugar novo que você não conhecia. Você chegou aqui fazia 2 semanas só. E aí você fica meio desesperada. É um monte com o de lugar, termo muita diferente. gente. Os termos são diferentes. É coisa burocrática. Documento, você precisa certificar, você precisa levar um monte de papel. Então, assim, no começo a gente fica meio perdida. Mas depois deu tudo certo. Esse dia também deu tudo certo. Mas sem problema nenhum, assim, foi uma das dificuldades que eu tive logo quando eu cheguei, mas agora tá super tranquilo e tenha fé que vai dar tudo certo. A pergunta seguinte é: qual é a melhor e a pior coisa de morar nos Estados Unidos? A melhor coisa, a gente chegou aqui num consenso que a melhor coisa de todas é a segurança. A segurança. Hoje mesmo a gente foi num parque, com a menininha que eu cuido e eu esqueci o meu iPhone no carro, tipo, no banco. Sim. A gente ficou umas 3 horas no parque, voltei lá, tava intacto lá o iPhone, brilhando no banco. Gente, isso é uma coisa assim que eu fico impressionada até hoje. Meu carro tava com um problema no vidro do passageiro e eu esqueci, e aí eu baixei o vidro. E eu falei assim, eu cheguei no local, acho que era um mercado, se não me engano, fui subir o vidro não subiu, eu tava com um problema, eu já sabia, só que eu tinha esquecido naquele dia. Eu larguei o vidro daquele jeito, e fui no mercado, e fui no shopping, e fui um monte de lugar, o vidro continuou aberto. Eu voltei e estavam todas as minhas coisas lá. Tipo, eles não mexem, não... A segurança aqui é uma coisa assim... Até hoje eu fico impressionada. Porque e não a gente chega pra gente ficar impressionada. Não era. Era pra ser uma coisa normal, mas a gente fica. Eu até hoje, não sei a Carol, mas eu até hoje chego nos lugares e tranco o carro. Aí a minha família, a mãe, fala assim, não precisa, aqui é super aqui seguro. Em casa a porta vive aberta. Sim. Eu saio de casa, eu tranco a porta. Sim. Aí eu volto pra casa, eles
estão em casa, a porta é porta tá aberta. aberta. Eles deixam a porta aberta. O carro a noite toda fica aberto. Sim. É não, a incrível. segurança aqui é uma coisa assim. Não, é sem comentários. É sem comentários. É muito top mesmo, assim. Eu vi até um vídeo de umas amigas minhas que compraram notebook, se não me engano, aqui chama laptop. Compraram laptop e tal e chegaram em casa. Não, elas estavam viajando, o laptop tava lá, na porta da casa dela, esperando ela chegar. Isso é uma coisa muito legal. As encomendas aqui não batem na porta pra você abrir Não. e pegar a encomenda. Eles largam, tipo, Ficam na na rua, na porta porta. da casa. Às vezes no portão da rua, assim. Aí você vai me E perguntar assim, fica mas eletrônico? Sim. tudo. Eletrônico. Tudo que Aí, você pedir, deixa lá. A minha família tava viajando, eu tava viajando, eu cheguei e fazia, tipo, uns 5 dias que as coisas estavam na rua. Sim, exato. Isso é muito legal e ninguém mexe, vizinho Ninguém nenhum mexe, pessoa ninguém nenhuma mexe. abre, Fica ninguém ali um tira do monte de lugar. pacote ali na rua esperando Fica. você pegar. Isso é muito fantástico. Fica. Assim, laptop, sabe? É uma coisa assim. Você pensa assim, não, gente, vamos pegar, né? E Não fica pega. lá dias Ó, e a Carol ninguém mesmo mexe. viajou, uma outra amiga minha também viajou, continuou lá os 5 dias. Até você não pegar o que é seu, fica lá. Fica na então, rua. assim, olha, é imprescindível a segurança aqui. E a pior coisa daqui que a gente pensou e a gente acha que é a saúde. A saúde. Não por a saúde ser ruim, é porque a saúde é muito Muito cara. gente, muito cara. Olha, eu tenho um exemplo que eu vou falar pra vocês. Assim que eu cheguei aqui, eu cheguei no comecinho de abril, só que ainda tava um pouquinho frio, vamos dizer. E aí, com o tempo, que você sai de um lugar muito quente, que você vai num lugar mais fresco e tal, fiquei com dor de garganta. Assim, 1 mês que eu estava aqui já. Aí eu não sabia o que eu fazia. Não sabia porque eu não trouxe remédio, não trouxe antibiótico. Você tem que trazer antibiótico só com a receita, tudo certinho. Então, não trouxe nada, não tinha nada aqui. E aí peguei a dor de garganta. Mas assim, aquela dor de garganta, eu não conseguia falar, não conseguia comer. Enfim, perguntei nos grupos e tal. E aí eu falei assim, gente, me ajuda, eu tô com muita dor de garganta, eu não consigo, eu tô com febre, tá com pus, né? E fui procurar. Aí aqui tem uma farmácia que chama CVS. E aí eu fui então buscar, né? Fui atrás dessa farmácia pra ver se eu conseguia alguma coisa, algum método pra eu conseguir ficar melhor. Aí fui lá, a moça me atendeu, fui até num domingo, até porque eu tava muito ruim. Eu tenho o convênio básico daqui, eu não incluí, não estendi a mais o convênio do au pair mesmo. Você tem essa opção, você tem a opção de estender um pouco a mais. Você paga caro pra isso. Muito mas caro, você... mas eu tenho o básico mesmo. E aí cheguei lá, uma moça me atendeu, pediu todos os meus dados e tudo tal. Enfim, pra resumir pra vocês, olha, a conta que chegou depois em casa de 1 mês que eu fui na CVS, uns 20 dias. Uma dor de garganta. Uma gente. dor de garganta, $100. $100. Porque o convênio cobriu quanto? 125. O convênio cobriu 125 e ela ainda teve que pagar $100 $100 por causa de uma dor de garganta. Assim, e nossa, tudo bem, a moça me atendeu super bem, ela me examinou, só que ela realmente não me deu antibiótico porque ela fez um teste de streptococcus, se não me engano, e o teste deu negativo. E aqui eles só dão antibiótico assim em extremo caso. Você não toma antibiótico aqui desnecessariamente, não toma. Então a dica é traga o Então, antibiótico, traga- gente. Eu trouxe olha, com receita. Traga antibiótico, faz o check-up geral, tudo que você precisar. Se você precisar de dentista aqui é muito caro. Vai no dentista antes. Vai no dentista antes. Faz um check-up geral antes de você vir. Porque é muito melhor, que aqui a saúde é muito cara. Assim que eu cheguei também, eu tive dor de garganta, eu fiquei sem voz por conta do clima. Sim. Então é normal você chegar aqui Sim. e você ficar um pouco baqueado. O corpo Só que eu trouxe sente. antibiótico, eu trouxe anti-inflamatório, então eu tratei assim por conta. Certo. Então traga. Então, tragam porque não é fácil e é muito caro, é um absurdo mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas respostas, e vocês mandem sempre perguntas pra gente, a gente vai estar aqui sempre disposto a responder a vocês. Eu vou deixar o nosso Instagram aqui, vocês Sim. podem, sempre que tiverem pergunta, podem perguntar pra gente, que a gente vai ter a maior alegria em responder, em tirar dúvida. Fiquem à vontade e a gente espera muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se gostaram, por favor, deem o joinha e se inscrevam aqui no canal. Sim! E E valeu. seguem a gente lá no Instagram, porque a gente posta sempre coisas do dia a dia. Coisa da rotina com as crianças. Nossas rotinas. Então é isso, gente. Valeu por ter assistido o vídeo Obrigado. até o final. Um beijo pra vocês, até Beijo. a próxima. Até!